Oi, boa noite, amada igreja. Boa noite, você que nos assiste pela internet. Que Deus nos abençoe poderosamente aqui essa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em adoração, estarmos em adoração, é o tema de cada de nós, dos jovens da Jucad, que nós possamos, mais uma noite, para encerrarmos esse assunto, esse tema, hoje. Filipenses 3:3, peço ao pastor que leia e ore, por favor. Filipenses 3:3. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bendizemos Deus eterno pela tua presença real, a luz de vida, a tua amor, a tua graça, a tua fidelidade, a luz verdadeira, a honra, ao Senhor, nós vemos cumprindo a tua administração, experiências maravilhosas e loucuras, como ela tem capacita nos homens, para que recebamos, para que também possamos recepcionar essa palavra de colocada no coração da tua serva, nossa amada pastora Jorge, que já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui a gente vê uma clara distinção que Paulo está fazendo aqui entre dois tipos de adoradores. Aqui o adorador que procede de Deus e o adorador que procede da carne. E a gente vai destrinchar com o nosso amado ministro Marcelo abrir aqui o culto falando que Deus procura adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade, não só aparência, não só projeção, mas sim o interior, o que nós realmente devemos ser na presença de Deus. E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui essa noite. Nós vimos os irmãos falando de lindas palavras sobre sermos adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade, como a mulher samaritana, quanto outros personagens que foram citados aqui. E hoje nós vamos falar mais generalizado sobre sermos adoradores e o que nós não podemos ser, os falsos adoradores, aqueles que têm uma aparência de adoração. E é sobre isso que Paulo nos mostra aqui. Aqui são mostradas 3 marcas essenciais de um verdadeiro adorador. Nós é que somos a circuncisão. Aqui Deus nos mostra aqui que nós temos que ter uma identidade espiritual. Não é um ritual, não é algo externo, mas é algo que vem de dentro. Começa com transformação, irmãos. Nós é que somos a circuncisão. Nós precisamos ter essa identidade espiritual, não um ritual. A circuncisão lá era um sinal externo, né, de que definia o povo de Deus. O povo de Deus, os judeus tinham que ser circuncidados no 8º dia, e assim mostravam que eles faziam parte daquele ritual, de tudo certinho, não que isso fosse errado hoje em dia, mas Deus está falando aqui conosco que não é algo externo, não é a carne do prepúcio, não é algo externo que demonstra que nós somos adoradores, que somos filhos de Deus, mas é uma transformação interna, vem de dentro de nós, e isso ecoa na nossa vida. Em Romanos 2, de 28 a 29, fala sobre isso. A verdadeira circuncisão é do coração. Depois você lê em casa, ele fala que a verdadeira circuncisão ela é no coração. E é isso que Deus espera. E Colossenses 2:11 fala que Cristo nos circuncidou espiritualmente, removendo de nós a natureza pecaminosa. Então, tem que ser de dentro, irmãos. Tem que ser no nosso interior, tem que vir de dentro do nosso coração. A verdadeira adoração começa com a nossa nova identidade, com quem nós nos tornamos. Não é como uma performance. Foi essa palavra que o Marcelo usou, né? Não é uma performance, mas é algo que vem do nosso interior, é algo que transforma. Porque quando a gente é transformado por dentro,
O nosso exterior, ele mostra quem realmente nós somos. Mas tem pessoas que mostram um exterior, mas não tem transformação. Por isso que a palavra de Deus fala que é pelo fruto. É pelo fruto que a gente conhece. Como é que você chega no fruto de uma árvore? A semente é plantada, a árvore nasce, ela vai dar folha, flor, se tiver flor. E por último ela vem o fruto. O fruto ele vai nascer pequeno, ele vai amadurecer, vai chegar no ponto de ser comido. É todo um processo. Não é da primeira vez que eu vejo aqui uma pessoa pregando bonito, cantando bonito, falando bonito, e já digo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não é assistindo no YouTube alguém que prega maravilhosamente bem, alguns estão muito felizes agora, né? Glória a Deus, com os fogos aí, né, do Flamengo, né? Estão aqui, mas estão ligados aqui, né? A alegria, um sorriso, irmão. Foi maravilhoso agora. Tá, glória. Então, assim, por dentro que vem a transformação, é pelo fruto, então você precisa conhecer. Não é porque, puxa, o cara prega vendo no YouTube, irmão, é pelo fruto. É pelo fruto que a gente conhece. Eu vi um pastor falando, e é bom que a gente assista outros homens de Deus falando sobre isso, e ele falava assim que, às vezes as pessoas dão tanto valor para os pregadores do YouTube, né? Mas eles não vão na tua casa quando alguém morre. Eles não vão na tua casa quando alguém está doente. Eles não vão interceder, eles não vão abrir a porta deles de madrugada para você. E ele discorria em tantas coisas que acontecem. Às vezes as pessoas supervalorizam aqueles que estão fora e não valorizam aqueles que choram contigo, que riem contigo, que estão com você. Essa é o fruto de quem você vê o seu pastor, os seus líderes, os membros, os irmãos da sua igreja. É ali que você sabe realmente quem é um homem de Deus e quem não é homem de Deus. Não é pela performance que ele está ali fazendo, mas é pela transformação que Deus fez na vida dele. A verdadeira adoração começa com nova identidade. É isso que Deus espera de nós. Somos adoradores porque fomos transformados por Cristo. Não porque fazemos rituais religiosos, mas porque houve uma transformação. Nós que adoramos a Deus em espírito, adoração que nasce da vida interior. É isso que Deus espera de nós. E ali Paulo se alinha com as palavras de Jesus, João 4, 23 a 24. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. É isso que Deus procura, adorar no espírito. Irmãos, não é emoção forte. Não é o homem falou, me arrepiei. Mano, até o diabo faz isso. Então nós não podemos ligar a adoração a algo externo, mas sim a algo que transforma a nossa vida. Existe muita gente que chora e não muda. Não muda de vida. Então nós temos que mudar. A palavra de Deus tem que gerar transformação na nossa vida para ser um verdadeiro adorador. Nós temos que ter uma vida rendida, uma entrega sincera, um coração alinhado com a vontade de Deus, uma dependência do Espírito Santo para obedecer, irmãos. Não tem adoração sem obediência. Não existe adoração sem obediência. Se eu quero ser um adorador, eu tenho que me alinhar com a vontade de Deus, com a palavra dele, com aquilo que ele fala para nós. A adoração verdadeira é espiritual, não é carnal, não é aparente. Não, irmãos. Não depende de palco, não depende de música, não depende de posição no culto, não depende de dons. Depende de vida. Vida diária com Deus. Aí sim, eu me torno um adorador. Como a palavra de Deus fala, Paulo fala, e não nos gloriamos nós temos que nos gloriar em Cristo, não nos gloriamos em nós mesmos, mas sim em Cristo Jesus. A glória é dele, tudo é para ele. Cristo é o centro, irmãos, da nossa vida. Quando Cristo é o centro, tudo é transformado. Isso significa que o nosso orgulho é Cristo, não nós. Nossa confiança é Cristo, não o que nós fazemos. Nosso valor vem de Cristo, não das nossas obras, não daquilo que eu faço, mas sim dele. Tudo é dele e para ele. É isso que Deus quer. O verdadeiro adorador exalta a Cristo e não a si mesmo. Se a pessoa quer ser vista, aplaudida, reconhecida, ela ainda não entendeu a adoração. Não entendeu.
É isso que nós temos que entender. Não é o nosso esforço humano, não é religiosidade, não é autoconfiança espiritual, não é aparência de piedade, não é currículo religioso. É essência, é mudança. E nós temos que entender isso, porque a palavra de Deus fala, Amós 5, de 21 a 25, se os irmãos quiserem abrir. Não é Amós 3:3 de ontem, né? É bem diferente isso aqui. A palavra de Deus fala: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim um estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. 40 anos eles oferecendo, e ele falou assim: olha, não pode oferecer, pode aparentar, sendo até então povo de Deus andando no deserto, povo de Deus fazendo adoração, e o Senhor fala: não recebo, porque não vem de dentro, não vem de coração. Deus fala: eu aborreço as vossas festas e cânticos. Por quê? Porque a vida deles não condizia com o culto que eles faziam. Não era de acordo. Não adianta eu subir aqui, pregar bonito, pregar lindo, falar em línguas, fazer pessoas chorarem. Acontece, irmãos, muito. E não ter uma vida reta diante de Deus. Deus não aceita. Se eu quero ser um adorador, eu tenho que ter a minha vida tem que condizer com o culto que eu falo. E o culto que Deus fala aqui não é só o culto de vir aqui. É a minha vida como um culto. A minha vida, como foi ministrado aqui esses dias, nos sábados, falando de adoração, que a nossa vida é o quê? Tem que ser a adoração tem que ser o quê? Um estilo de vida. É como eu devo viver. Não é só cantar, faz parte, porque tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. A minha vida tem que ser uma constante adoração. Mas não é um momento ali, como diz o louvor, que vale as melodias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Não adianta, irmãos, se não há verdade, para Deus não, para os outros pode até ser maravilhoso, mas se a gente quer agradar homens ou quer agradar a Deus? Essa é a diferença de um adorador. Ele não se importa com o que os homens pensam, ele se importa com o que Deus pensa dele. Essa é a nossa maior busca, tem que ser agradar a Deus. Irmãos, vejam a vida de Daniel. Depois você lê Daniel, não são muitos capítulos, depois você lê a vida de Daniel. Daniel 6:10 fala assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, do seu Deus, como costumava fazer. Fidelidade. Daniel tinha fidelidade. Não é porque um decreto tinha sido feito que ele ia mudar a essência dele. Ele continuou adorando. Antes de ser fiel aos homens, diante dos homens, Daniel era fiel diante de Deus. Mantinha a vida de oração diária. Não começou a orar quando veio o decreto. Ele já orava, ele já tinha vida, ele já era um adorador, ele já tinha intimidade com Deus, ele já tinha constância espiritual. Irmão, isso é para a nossa vida. Porque quando vier tribulação, não há grande tribulação, mas quando vier tribulações estão vindo já, se eu não tenho constância na minha adoração com Deus, na minha fé, no que eu faço já diante de Deus, eu não vou conseguir permanecer fiel em adoração, porque eu não tenho constância com Deus. Daniel permaneceu porque ele já tinha. Fidelidade verdadeira, irmãos, não nasce na crise, é construída na intimidade com Deus.
Nós já temos que ter essa intimidade. Nós já temos que ter essa fidelidade com Deus. Ele tinha uma fidelidade sem negociação. Não negociou. Falou assim, Senhor, agora eu não vou mais orar. Ele orava, digamos, de lá na janelinha dele. Tanto que ele era visto. Quando a gente fala fidelidade no secreto, a gente fala assim, no secreto a gente entende muitas vezes, não, eu oro lá no meu quarto, ninguém vê. É bom? Não estou dizendo que é ruim, mas fidelidade no secreto não é isso, irmãos. Tanto que Daniel era visto orando. Mas ele tinha fidelidade no secreto porque era a comunhão dele com Deus. Era ele Deus. Independente da circunstância, independente da situação. Ele não negociou. E a palavra de Deus fala em Daniel 1:8 o seguinte: Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Ele tinha uma comunhão com Deus, não negociou princípios, não buscou desculpas, não se misturou com o pecado da Babilônia. Em todos os momentos, aqui em outro momento, quando ele foi trazido cativo, né? Então, assim, em todos os momentos, ele tinha constância naquilo que acontecia na vida dele. Fidelidade sob pressão, mesmo diante da ameaça de morte, mesmo diante da oposição dos homens, da lei, do rei, ele manteve, mesmo diante da pressão. Daniel continuou orando, adorando e agradecendo a Deus, até na cova dos leões. Será que nós temos essa constância? Isso vale para a minha vida, vale para a vida de cada um de nós. O tema é em adoração. Será que eu tenho uma vida de adoração? Eu queria finalizar, né? Não o culto agora, né, irmãos? Porque eu tenho muito para falar. Ia ser estranho, né? Eu acabar agora, ninguém ia entender nada. Não, eu quero, no sentido de que a gente tem que ter essa constância, no sentido de que a gente não pode deixar que as coisas, a pressão, as coisas do mundo venham tirar aquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Não depende de circunstâncias, fidelidade, mas da aliança com Deus. A aliança que nós temos. Porque lá no final, quem é que foi glorificado? Deus. O rei glorificou a Deus, o povo glorificou a Deus, Daniel glorificou a Deus, em todas as circunstâncias, irmãos. Então, assim, nós temos que entender que nós temos que ter fidelidade. Qual é o resultado da fidelidade que Daniel gerou? Proteção de vida, livramento, testemunho poderoso, honra e influência espiritual, porque ele foi respeitado. Então, a gente tem que ter essa constância na nossa vida. O verdadeiro adorador é fiel quando ninguém vê, quando todos se levantam contra, quando custa caro, quando existe renúncia. Fidelidade é adoração, é vida com Deus. É isso que Deus espera de nós. Adoração é prioridade. Irmãos, até reportando assim, até para a situação que nós vivemos hoje, eu queria até reportar essa vida de Daniel aqui, né? Fazer uma comparação com a vida de Daniel. Eu vejo assim, muitas pessoas, muitas, não foram poucos cristãos falando isso, tá, irmãos? E isso aqui dói mais. Eu vou dizer uma coisa aqui. Isso aqui dói mais. Por exemplo, as pessoas falando do presidente, do nosso, né? Porque existem dois presidentes, né? O nosso presidente e o presidente deles. Falando do nosso presidente no seguinte aspecto. O problema, olha lá. A gente sabe que o nosso presidente, né? Para não falar nomes assim, porque senão daqui a pouco, né? Até cai. Assim, que ele não é crente, não é evangélico, digamos assim, podemos dizer, né? Mas ele é cristão no sentido de que ele busca tudo, a esposa dele é cristã, é uma adoradora do Senhor. Mas presta atenção, o que me dói é o seguinte, as pessoas cristãs falando o seguinte, o problema dele é que ele quis jogar nas 4 linhas. Vocês já ouviram falar isso? Saiu na internet. O problema dele é que ele sempre quis ficar dentro das 4 linhas. Nunca quis sair. Com terrorista não se negocia. Quer dizer, o diabo ele joga limpo? Eu pergunto para vocês, o diabo joga limpo? Deus vai se deixar... Não, então eu não vou jogar limpo porque o diabo não joga limpo. Deus faz isso? Não, irmãos, nós também não podemos fazer. Se é para ficar dentro das 4 linhas, não perca princípio. Um adorador não perde princípios porque mudou a lei, porque estão jogando sujo, porque fizeram isso. Por que fizeram isso aqui com Daniel? Porque queriam matá-lo, não foi? Mas ele não saiu das 4 linhas da palavra.
Ele continua adorando, independente de ser jogado na cova dos leões, independente de qualquer circunstância. Continue com princípios, continue sendo um adorador, continue prevalecendo na vontade de Deus, na palavra de Deus, diante do Senhor. Que nós continuemos com os princípios, continuemos sendo adoradores. Priorizar Deus é um ato de adoração. Que nós continuemos sendo adoradores. É isso que Deus espera de nós. Adoração que não se curva diante desse mundo. Adoração que é fidelidade, sofrer as consequências, ser fiel e agradar a Deus. Antes agradar a Deus do que agradar os homens. É isso que Deus espera de nós. Adorar é escolher a quem eu me curvo. Isso é adoração. É escolher a quem eu vou me curvar. Será que eu vou me curvar a esse mundo? Ou será que eu vou continuar me curvando diante da palavra de Deus? Eu tenho que ser um adorador que adora a Deus em espírito, em verdade. Quem se curva diante de Deus não se curva diante do sistema, diante desse mundo. É isso que Deus espera. A palavra de Deus fala em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amar é obedecer. Obedecer é adorar. É isso que nós temos que ser, adoradores. Viver em adoração. Uma adoração que exalta a Deus diante de todos. Diante dos homens, diante de qualquer um. É adorar a Deus. É isso que Deus espera. Entender que a fidelidade de exemplo como Daniel revela o quê? Revela que adoração é prioridade, adoração é constância, adoração é obediência, adoração é não negociar princípios e a adoração exalta a Deus, sempre em nossas vidas. Quem é um verdadeiro adorador não adora apenas com lábios, não adora somente porque os homens estão vendo, mas adora com postura, com escolhas, com fidelidade, adora com essência. E nós temos que ter essa essência dentro de nós. A palavra de Deus fala em João 4, 23, mas vem a hora e já chegou, em que meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, é essência, é busca. É isso que Deus quer de nós. Qual é a adoração que Deus rejeita? Nem toda adoração Deus recebe, irmãos. Nem toda. Pode parecer o cara sapatinho de fogo. A mulher do cocó. Cheia do poder. Profetiza até, meu irmão, sai até fogo da boca da mulher. Mas não se submete a um líder. Como, irmãos? Se eu não me submeto a quem Deus designou para ser meu líder? Uma pessoa que vive aí ao léu. Não, irmãos, pode sair fogo da boca. Uma moça falou assim, você fica contra os meus espíritos, porque eu já, através da minha vida, os espíritos já curaram 2 pessoas. Aí o rapaz olhou para ela e falou assim, minha irmã, até o diabo cura. Não tem bom. Nem tudo que é aparente parece ser milagre vem de Deus. Não, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. A adoração que Deus rejeita, nem toda adoração Deus recebe. Vamos dar um exemplo aqui. Uma adoração hipócrita. Isaías 29, 3 fala, honram com os lábios, mas o coração está longe, longe de mim. Adoração desobediente, 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Fale de Saul, não, eu vou sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Uma adoração, aparente adoração era desobediência. Uma adoração misturada, Êxodo 32, o povo adorou a Deus, mas construiu o quê? Um bezerro de ouro, irmãos. Mistura. Deus não aceita adoração sem obediência e santidade. É isso que Deus procura, adoradores. Qual é a adoração que Deus procura? Em espírito, que vem do interior. No espírito, na palavra de Deus, sincera, movida pelo Espírito Santo. Vem do coração transformado. Essa é a adoração. E em
verdade. Baseada onde, irmão? No meu achismo, naquilo que eu falo? Não, é na palavra. É essa adoração na verdade, alinhada com o caráter de Deus, irmãos. Sem falsidade. É essa adoração que Deus procura em nós, irmãos amados. Não basta sentir, é preciso viver. É preciso viver a palavra do Senhor. Nós temos que ter uma adoração como estilo de vida. A palavra de Deus fala, Romanos 12:1. Apresentem seus corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. É estilo de vida, é vida. A adoração verdadeira, ela envolve escolhas, prioridades, comportamento, renúncia e obediência diária. Não é de vez em quando. Ah, não, agora, Senhor, dá licença, com licença, Espírito Santo, que agora veio, agora subiu aqui, eu tenho que resolver isso aqui. Meu irmão, você não tem uma vida diária com Deus. Se a minha carne já está aflorando, se eu acho que eu posso resolver melhor que Deus, onde é que está meu coração? Como é que eu sou um adorador? Você já ouviu alguém falar isso? Com licença, agora que eu tenho que resolver. Eu já vi. Tem misericórdia, gente. Porque agora subiu o sangue e eu tenho que... Não, irmãos. Se Deus não direciona a minha vida, eu não sou um verdadeiro adorador. Quais são os resultados da verdadeira adoração? Quando alguém vive para adorar a Deus, ela experimenta algo maravilhoso. Experimenta a presença de Deus, Salmo 22:3. Transformação de caráter, libertação espiritual, vitória em batalha, segundo Crônicas 20. Intimidade com Deus. A gente experimenta tantas coisas, irmãos, que não, se a gente fosse nomear aqui, quando a gente tem intimidade com Deus. Agora eu pergunto para você, isso é para você responder para você mesmo. Para nós refletirmos se a nossa vida é uma vida de adoração. E se for, glória a Deus. Eu conto com isso, eu creio que nós somos adoradores que adoram a Deus. Você que nos assiste pela internet. Mas fica a reflexão. Minha adoração é apenas exterior? Obedeço a Deus mesmo quando custa alguma coisa? Minha vida fora da igreja glorifica a Deus? O que ainda não entreguei ao Senhor? Aquilo que eu falei em Isaías 29, de 3 a 16, ele fala assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Irmão, isso aqui treme o meu corpo, treme a base, irmão. Pensar que a gente pode estar fazendo algo que não agrade o coração de Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão fazendo e vendo as obras acontecerem, vendo pessoas, porque Deus tem compromisso é com a palavra dele, irmão, não é comigo não, é com o Espírito que habita em mim. Existem pessoas que continuam falando, continuam fazendo coisas erradas e pregam no púlpito coisas lindas, maravilhosas, pessoas são transformadas. E acham, não, está tudo indo bem, está tudo indo bem. Ele está falando isso aqui também. Ele falou, vou permanecer. Pode continuar, continua fazendo. Mas vai chegar o momento. Em que algo vai acontecer. E nós só temos que ter temor. Isso aqui para mim gera temor no meu coração. Deus rejeita lábios sem coração. Música sem obediência, religiosidade sem transformação, sacrifícios sem submissão. Deus não aceita, Ele rejeita, irmãos. Qual é a adoração que Deus procura? João 4:24. Aquilo que eu falei, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, irmãos.
Bata nessa tecla, que é em espírito do interior, sincera, fruto de um novo nascimento, movido pelo Espírito em verdade, baseada na palavra, alinhada com caráter, coerência de vida, irmãos. É alinhada a minha vida, alinhada com a palavra, com a vontade de Deus e alinhada com aquilo que eu falo. É isso que Deus quer. Não adianta só fazer. Tem que fazer de coração. Vou dar um exemplo aqui de Amazias. Segundo Crônicas 25, fala 2. Sobre Amazias. Fez ele o que era reto. Olha, ele fez o que era reto perante o Senhor. Se parasse aí, irmãos, se Deus falasse só isso, top. Se eu faço o que é reto, independe da minha vida, independe do meu coração, independe daquilo que se eu fui transformada ou não. Mas ele fala aqui, fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Morreu aí, meu irmão. Não fez com inteireza de coração, não fez com coração puro, sincero, dizendo assim, Senhor, é para glorificar o teu nome, Senhor, tudo que, por mais que me doe, eu quero fazer, eu vou fazer, porque fez o que era reto, irmãos. Não adianta eu chegar aqui e pregar bonito, não adianta chegar aqui, tocar bonito, cantar bonito, fazer as coisas lindas, se eu não tenho inteireza de coração. Se eu faço para minha glória, posso fazer tudo certinho, bonitinho, mas se não for de coração, Deus não aceita. Aí no 14 ele fala assim, vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou o incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse, por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Ele perdeu a guerra, mano. Ali ele perdeu. Depois que Amazias, no 27, depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, porque não tinha inteireza de coração, não tinha intimidade, não tinha vivência, não tinha constância. Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Não tinha inteireza de coração. Então, como é que está a minha adoração? Será que é com inteireza de coração? É para glorificar o nome do Senhor? Adoração não tem a ver com ser usado por Deus, mas com vida de obediência. Muitas pessoas confundem isso, com adoração com ser usado por Deus, com dons, ministérios, revelação ou resultados ministeriais. Porém, a Bíblia mostra claramente outra coisa, irmãos. Deus pode usar alguém e mesmo assim rejeitar a sua vida. Será? Com certeza. A verdadeira adoração é medida pela obediência e entrega, não pelo desempenho. Obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que gordura de carneiro. Ser usado por Deus é um privilégio, mas não é uma garantia da aprovação diante de Deus. Vamos ver alguns exemplos? Saul foi usado para profetizar. Balaão profetizou com precisão. Sansão perdeu o propósito. Sansão operou sinais poderosos, não foi? Judas expulsou demônios e curou enfermos. Mateus 10, de 1 a 8. Mesmo assim, Saul foi rejeitado. Balaão morreu em rebelião. Sansão perdeu o propósito e Judas se perdeu de vez. Então não é garantia. Eu ser usado não é garantia de salvação. E de que sou aprovado diante de Deus. O que Deus busca não é utilidade ministerial, mas coração rendido. É isso que Ele procura. Deus usa, irmãos. A palavra de Deus fala, depois você lê, Mateus 7, 22 a 23, Ele fala o que, irmãos? Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos prodígios, em Teu nome enfermos foram curados. Em Teu nome, em Teu nome, em Teu nome. O que Jesus fala, Deus fala para eles? Então lhes direi, nunca vos conheci. Meu Deus, mas eu fiz tanta coisa no Teu nome, Senhor. Tanta coisa no Teu nome. Não conheço vocês. Meu compromisso é com a minha palavra.
Pessoas sendo usadas, mas sem relacionamento. Ser usado por Deus depende do propósito de Deus, do chamado de Deus, dos dons distribuídos. Não depende disso, irmãos. Não depende disso. Mas adorar exige submissão, renúncia, caráter e santidade. Deus procura adoradores. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não diz assim, eu procuro cantores, eu procuro pregadores, eu procuro profetas, eu procuro gente usada, eu procuro, não. Adoradores, é vivência cotidiana, é constância com Ele. Mas Ele procura adoradores. Adoração é vida no altar. É compromisso com Deus. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Essa é a adoração que Deus procura. Apresentai-vos diante dEle. Adoração não é somente música, ambiente, emoção, manifestação espiritual. Ela é estilo de vida, é prioridade de Deus acima de tudo, é submissão diária, é relacionamento, é intimidade. É isso que Deus procura. A maior expressão de adoração não é cantar forte, pregar bem, operar milagres, mas é dizer sim a Deus quando custa. É obedecer quando contraria a vontade própria. É permanecer fiel quando ninguém vê. Ser usado pode impressionar homens, irmãos. Mas a obediência impressiona Deus. Entenda, impressiona. Entre aspas. É isso que nós temos que alcançar, o coração de Deus. Porque muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí Ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas como é que praticava iniquidade se estava profetizando? Como é que praticava iniquidade se estava expulsando demônio? Como é que praticava iniquidade? Como, irmãos? Esse contexto aqui é do Sermão do Monte. Esse versículo faz parte da conclusão do Sermão do Monte. E aqui Jesus estava ensinando o quê? O reino de Deus não se baseava em quê? Em aparência, mas em vida transformada. O problema não é a falta de obra, irmãos. O problema é falta de vida com Deus. Eles não tinham vida com Deus. Iniquidade porque o coração estava longe do Senhor. Eles não tinham coração diante de Deus. Não tinham inteireza de coração, assim como Amazias. Não tinham inteireza. Fez o que era reto, mas não tinha inteireza. Então o coração estava com iniquidade. Não adianta profetizar, expulsar demônio, realizar a mulher, tudo em nome de Jesus. Isso não é garantia de salvação. É possível, o texto nos mostra que é possível sim, fazer obras e mesmo assim não ser aprovado por Deus. É uma triste realidade. Eu não vos conheço. Ausência de relacionamento. Deus não quer isso para a nossa vida. A palavra usada para iniquidade significa viver sem a palavra. Viver independente de Deus, agir segundo a própria vontade. Longe de nós, irmãos. Os dons estavam presentes, a atividade religiosa estava presente, o ministério estava presente, mas faltava obediência, santidade, arrependimento, submissão à vontade de Deus. Que isso fuja de nós. Fuja de nós. Atividade não substitui relacionamento com Deus. Deus valoriza mais caráter do que desempenho. Como falei, Saul perdeu o reino por falta de obediência. Sansão tinha força, mas não tinha santidade. Os fariseus tinham aparência, mas não tinham coração diante do Senhor. Jesus procura fidelidade, não apenas feitos. É isso que Ele procura em nós. O verdadeiro sinal de um discípulo, de um adorador, é a obediência. Mateus 7:21 explica. Como, Senhor? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai. Obediência, fidelidade, renúncia diante de Deus. A vontade de Deus envolve arrependimento, fé genuína, transformação de vida e comunhão com Cristo.
É isso que Deus espera de nós, irmãos. A adoração. Já peço que o ministério já possa subir, por favor. Eu não acredito em profeta que não tem obediência pastoral. Pode profetizar, irmãos, pode falar. Por isso, às vezes, quando fala alguma coisa, eu tenho que ver o fruto daquela pessoa. Aqui a gente já conhece os frutos, o fruto de cada um. Mas se não tiver, eu não sei quem é, amém, vamos ver, vamos esperar, porque o Senhor fala para não desprezar. Mas vamos ver o fruto dessa pessoa aí, para saber se ela é de Deus ou não é. Mas a pessoa está toda errada, profetizando e tendo o marido, o pastor tendo um caso com não sei quem, a ministra de louvor tendo caso com não sei quem. Não adianta, não adianta. Então nós temos que ver o fruto daquela pessoa. O fariseu, ele sabe que é mais fácil encenar do que adorar. Encenação exige treino e adoração exige vida. Eu vi essa frase aqui de um pastor que eu já procuro ver os frutos dele, a gente vê que realmente tem fruto no Senhor. Ele falou isso, o fariseu sabe que é mais fácil encenar do que adorar. Encenação exige treino e adoração exige vida. Eu posso pregar, eu posso usar técnica, eu posso fazer você chorar. Difícil é viver. O talento te leva, mas é o caráter que te sustenta. Tem muita gente impressionada com cascas bonitas que estão escondendo ovos podres. Vida, que nem fariseu, que nem sepulcro caiado. Eu era mais jovem, assim, logo que eu conheci, fui evangelizada pelo Afrânio, e falava sepulcro caiado. Meu Deus, o que é sepulcro caiado? Eu não conseguia ter a dimensão que que nem sepulcros caiados. Porque todo bonitinho por fora, pintadinho de branco, mas dentro o que tem? Um corpo putrefado, podridão. Quer dizer, por fora todo bonitinho, mas por dentro podre, ovo podre. Já sentiu ovo podre? É podre, irmãos. Pelo amor, empesta uma casa. Assim é a vida de muita gente. Que nós não sejamos assim. Nem todo mundo que Deus usa, Deus aprova. Ele usou Nabucodonosor. Ele usou Ciro. A pergunta não é o tanto que Deus me usa, mas o tanto que Deus me aprova. Essa é a pergunta para o nosso coração, para a nossa vida. O adorador verdadeiro não é moldado pelo que ele faz, mas por quem é em Cristo. Quem é você em Cristo? Ele não finge, não depende de aplausos. Ele vive em espírito, rende a glória a Cristo e rompe com toda a confiança carnal. Eu rompo com tudo aquilo que é o meu eu, irmãos. Que nós possamos ter a chama de Deus ardendo, que isso aqui não se apague, que a gente não se acostume com a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser algo sempre maravilhoso na nossa vida, tem que ser algo que a gente respeita. Eu estou sozinho, aconteceu uma situação, não, Deus, eu não posso fazer isso, porque Tu estás vendo, e eu quero agradar o Teu coração, não a minha carne. Eu quero ser um adorador que Te adora em espírito e verdade. Eu quero, Pai, atrair os Teus olhos para mim. Eu quero ser segundo o Teu coração, quero ser segundo a Tua vontade. Eu quero viver o Teu evangelho, Pai. Tem gente que se preocupa com o que o pastor vê, com o que os irmãos veem, e não se preocupa com o que Deus está vendo. O coração está longe. Está longe. Que nós possamos ter uma vida reta diante de Deus, em adoração, e vivermos plenamente o que Deus tem para a nossa vida, amém? Glória a Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração, que a igreja possa ficar de pé.